A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz: Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Nós estamos diante da palavra do Senhor, onde nós vamos ver aqui João, o apóstolo João, ele dando algumas advertências contra os falsos profetas. Vamos observar que nesse capítulo 4 e no capítulo anterior, ele começa a falar tanto do amor, entre os irmãos, do perdão dos pecados, e também ele fala dos falsos profetas. E agora ele inicia mais uma vez esse capítulo falando sobre, dando alguma advertência contra os falsos profetas, aqueles que estavam se opondo a Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, de Cristo, e ele vai se posicionar, vai se colocar aqui advertindo a cada um de nós para que nós venhamos vigiar, venhamos ter cuidado com o que está acontecendo nos últimos dias da igreja na terra. Que diz no versículo 1: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avalia se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, nós vamos ver João, ele falando para que nós não venhamos acreditar em qualquer espírito, porque muitos vêm dizendo que é o espírito de Deus, mas muitas das vezes é o espírito da carne, é o espírito do mundo, o espírito mundano. E quando nós temos essa advertência, né, ele pede para que nós venhamos avaliar aquilo que estamos ouvindo, se realmente vem de Deus, se esse espírito vem de Deus, porque se vem é testificado. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 21, ele diz: Mas examinando tudo, conservai o que é bom. Então, examinar tudo, você ouviu, vai examinar, vai pôr à prova todas as coisas, e você vai reter o que é bom. Aquilo que não é de Deus, que não edifica, aquilo que estão dizendo que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus e não foi, você vai estar observando, vai estar colocando à prova, vai estar examinando. E só retém o que é bom. O que não é bom você não guarda, você joga fora. E no versículo 2 ele diz sobre a influência da hipocrisia, ou melhor, versículo 2: Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que muitos já estavam dizendo naquela época que o espírito, muitos estavam dizendo que Jesus Cristo ele não veio em carne, e estavam dizendo que estavam falando no espírito, estavam falando uma verdade, mas na verdade era uma mentira o que eles estavam pregando, os anticristos, os falsos cristãos. Eles estavam pregando que não confessar de que Jesus veio em carne, não acreditar na morte, de tudo que Cristo padeceu aqui e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está dizendo que não, que ele não veio, ele conseguiu
suportou até mesmo as dificuldades, suportou todos os maus tratos, toda a perseguição, foi levado à cruz, mas é que ele não veio em corpo, dizendo que ele não sofreu, porque ele veio em espírito. E na verdade nós precisamos entender que Jesus se fez homem como nós, padeceu como nós, né? E teve a morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele vai dizer assim: conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne ou em corpo, ele é de Deus. Agora, se ele já começa falando o contrário, é bom nem continuar ouvindo, porque isso não vem de Deus. Versículo 3 diz: e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que a vez de vir e agora já está no mundo. Então, ele está dizendo, né, que assim como a forma que nós devemos, para que devemos olhar no espírito, né, com a visão realmente espiritual, com a visão realmente daquele que teve uma revelação do Senhor, né, porque o espírito que vem de Deus, ele confessa realmente que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz em 1 Timóteo, capítulo de número 4, no versículo 1, ele fala sobre a apostasia nos últimos tempos, porque o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, o João ele está se preocupando aqui, como Paulo também escreve nessas instruções a Timóteo, falando dos últimos tempos, da apostasia, daqueles que iriam se apostatarem da fé, né? E esses homens se apostataram da fé. Muitos vão se apostatar e vão dar ouvido, né, a outro espírito, que é o espírito do anticristo, né? Vão dar ouvido a uma outra mensagem, um outro ensino, né? E vão se apostatar da fé, né? Se deixando levar pelos espíritos enganadores. Então, por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que nós precisamos estar em contato com a palavra para não dar ouvido a espíritos enganadores, espírito que não confessa que Jesus, né, que está confessando que Jesus não é Deus. Esse espírito não é do Senhor, é o espírito do anticristo. Aqueles que estão dizendo uma outra coisa que não seja o que está na palavra de Deus, estão dizendo outras coisas, estão contando mentiras, estão enganando. E esse é o espírito do anticristo que tem levado a muitos, tem tirado muitos, até mesmo, né, fazendo essa pessoa se apostatar da fé. No versículo 4, ele vai dizer: filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então, Cristo está em nós, Deus opera através das nossas vidas, né? E já tens vencido os falsos profetas, pois o Senhor, nosso Deus, é aquele que ele é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus é maior do que o espírito do mundo, do que qualquer coisa que o mundo possa falar, possa querer até mesmo estar tentando colocar isso dentro da sua vida, no seu pensamento, no seu coração. Mas Deus é maior, porque maior é Deus, ele é maior do que aquele que está no mundo. Versículo 5 diz: eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Né? O que ele está dizendo? Eles são do mundo. Esse espírito ele é mundano. Né? As pessoas que estão dando lugar a espíritos enganadores são pessoas mundanas. Eles falam que o que o mundo quer ouvir. Eles falam com o que a pessoa deseja ouvir. É aquela mensagem que aumenta o ego. É aquela mensagem que vai direcionar a pessoa ao sucesso, né? Colocando isso acima das coisas espirituais, colocando isso em cima das coisas que são eternas.
E a pessoa acaba se deixando levar por tudo isso, por esses espíritos enganadores, por esses falsos profetas, né? Mas aquele que é de Deus, ele vence o mundo, porque o Senhor venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. E por isso muitos têm dado ouvido a espíritos enganadores, a falsos profetas, porque eles estão falando que o mundo quer ouvir, e o mundo acaba, aqueles que estão voltados para as coisas mundanas, acaba ouvindo, e ao ouvir acaba se identificando, acaba se familiarizando com aquilo porque é agradável, porque é um caminho mais fácil, porque é um caminho que tem atalhos, porque é algo que não vai precisar renunciar a nada, que não vai precisar abrir mão de nada. Então esse é o que o mundo, é o que o mundo tem ouvido, é o que muitos têm ouvido e têm se deixado levar, e tem até mesmo tendo títulos de cristãos, títulos de evangélico, mas na verdade estão longe de Deus, estão longe daquilo que é a verdadeira palavra, do que é a verdade. Que esse espírito mundano, esse espírito do mundo não venha nos convencer e nos tirar daquilo que nós temos tão precioso, que é o Senhor Jesus, que é a presença, que é o Espírito Santo dele que habita em nós, aquilo que nos coloca uma sensibilidade de falar, de pregar, de ouvir, de agir, de reagir mediante uma palavra que nós ouvimos, onde o Espírito Santo de Deus ele fala aos nossos corações. No versículo 6 ele diz: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, quem é de Deus, quem é do mundo, quem é do Espírito do mundo, né, vai ouvir. O mundo vai ouvir. Mas aquele que é de Deus, né, que conhece a Deus, ele vai ouvir. Ele vai receber essa palavra. Porque ele é de Deus. E quem não ouve é porque não tem o Espírito de Deus. Então é assim que conhecemos, né, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus possa esclarecer para você toda essa dúvida, tudo que possa estar pairando, tudo que possa acontecer nesse dia, que nós possamos estar atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos não abrir nossos ouvidos para a voz dos falsos profetas, aqueles que são anticristos, mas que nós possamos realmente ouvir Deus nesse dia, né? Que nós possamos se deixar ser advertido, né, pelo Espírito Santo contra esses falsos profetas, contra nós mesmos que tentamos fazer e andar da nossa maneira, do nosso jeito. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus esclareça para você, abra os teus olhos espirituais e os teus ouvidos estejam aguçados para ouvir a voz de Deus e ter a revelação do Senhor para identificar que aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, aquilo que é o Espírito de Deus e aquilo que é o Espírito do mundo, para que possamos permanecer fiéis e permanecer firme até a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia.